Olá, tudo bem? Eu sou o Ailon e eu estou começando um quadro aqui no nosso canal do YouTube, onde nós estaremos trazendo aqui palavras abençoadas direto dos céus para a tua vida. Então, você que está aí do outro lado, já curta, já comente e já compartilhe esse vídeo que você está assistindo, para que mais pessoas sejam alcançadas em nome do Senhor Jesus. Hoje, a palavra que nós estaremos trazendo aqui é a soberania de Deus e a humilhação do orgulho humano. Para esse tema, eu escolhi o livro de Daniel, capítulo 4, verso 3, que diz assim: Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do meu sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, eu contei o sonho diante dele. Eu quero chamar a sua atenção para esse livro muito importante que é o livro de Daniel. É um livro onde as pessoas encontram refúgio, encontram a sabedoria de Deus para conseguir e para tomar as suas decisões, né? Dizemos assim. Então, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. O rei, ele sonhou de uma forma que lhe causou muitas preocupações. Então, o rei, o que ele fez? Ele manda chamar todos os magos, os astrólogos, vamos se dizer assim na linguagem de hoje, os mais inteligentes do reino, porque ele queria que interpretassem o sonho dele. Então ele mandou chamar todos que ele consideravam os inteligentes de Babilônia. Mas ele tinha se esquecido de uma pessoa. Ele tinha se esquecido de Daniel, o homem que havia já interpretado o sonho dele alguns capítulos passados. Então, até então, o rei continuava perturbado, não tinha paz. E agora nós vamos entender o que o rei Nabucodonosor sonhou. Até aqui nós vimos, né, o porquê dele chamar Daniel para interpretar o sonho. Porque os outros sábios, os outros inteligentes não conseguiram. Então, diz assim: eram assim as visões da minha cabeça. Na minha cama, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia de maneira em que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela o sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as folhas e espantai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com as cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o teu coração, para que não seja mais coração de homem, que lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Preste atenção neste versículo.
Esta é a sentença, é por decreto dos vigiadores, e esta é ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá aos quem quer, e até constitui mais baixo dos homens, constitui sobre eles. Daniel, na sua imensa sabedoria, ele começa a interpretar esse sonho. E ele diz: Nabucodonosor, posso te contar um segredo? Esse sonho aí não é nada bom. Eu sinto em dizer para tua pessoa que o que está por vir sobre a tua vida é algo assim que eu não desejo para ninguém. E o Senhor poderia se alegrar se o Senhor tivesse dado, o Senhor Deus tivesse dado esse sonho aos teus inimigos. E Nabucodonosor, ele para, ele pensa, ele continua procedendo do mesmo jeito, da forma que ele achava necessária. Então, Daniel, ele não queria contar para o rei o que havia de suceder. Daniel ficou com medo. Pera, mas se eu falar para o rei que ele vai virar um animal, é capaz dele acabar me matando aqui, capaz dele não aceitar. Então o rei disse para ele: Daniel, fica calmo. Daniel, pode me contar o que está acontecendo? Então, Daniel revela. Diz a ele: Senhor, essa árvore que o Senhor sonhou é verdadeiramente você mesmo. E foi Deus quem te instituiu esse reino a você. E aqui eu abro um parênteses. Deus, ele tinha dado o reino para Nabucodonosor. Mas quando o Senhor deu o reino para Nabucodonosor, ele disse: o rei, para mim não importa a posição. Para mim não importa quem é você. Porque se eu quiser tirar o teu reino, eu vou tirar. Se eu quiser fazer um rebuliço nas suas terras, eu faço, e para mim não importa. O que eu entendo com isso, pessoal? Para Deus não importa se você é mendigo. Para Deus não importa se você é o presidente da república. Mas se ele quiser fazer algo na tua vida, ele vai fazer. E Deus é um Deus que não pede ordem para ninguém. Ele vai lá e faz. Assim como ele estava dizendo para Nabucodonosor: Nabucodonosor, o povo não é seu. O reino não é seu. Pessoal, quando a gente entrega algo na mão de Deus, ele pode fazer da forma com que ele acha necessária. E nós não temos o direito de opinar em nada. Nós só temos o direito e o dever de obedecer. Pessoal, tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Tudo que nós podemos conquistar é o Senhor que nos ajuda todos os dias. Deus tinha dado para Nabucodonosor o reino. Mas naquele momento, nesse momento aqui do capítulo 4, Deus estava tomando o reino de Nabucodonosor. Muitas pessoas, elas não perdem oportunidades porque elas não são capazes. Elas são capazes sim, mas elas perdem oportunidade por causa do orgulho delas. Elas se acham melhor do que os outros. Elas acham que elas podem ir muito além dos outros. Quando para Deus todo mundo é igual. Não importa se um tem mais dinheiro, não importa se não tem dinheiro. Deus é um Deus que age na vida de todos, na vida de todo mundo. Ele dá o reino e ele também tira o reino, porque o Senhor tem poder de fazer isso. Então, eu queria aqui dizer para vocês, que eu acho que vocês já ouviram dizer: tudo que eu conquistei foi com a força do meu braço, foi com o meu suor. Nossa, eu trabalhei muito para conquistar aquela casa, eu trabalhei muito, suei muito para conquistar aquele carro que eu tenho hoje.
Tudo bem, mas será que não foi o Senhor que te ajudou a conquistar tudo aquilo? Será que não foi o Senhor que te sustentou todos os dias, que te levantou quando você pensava estar caído? Foi o Senhor. Você pode sim, e não estou dizendo aqui que é errado você dizer que você conquistou com a força do seu braço, mas o que eu estou dizendo para você é que você tem que declarar que foi o Senhor que te ajudou, não que você conseguiu sozinho. Aquele reino não foi o Nabucodonosor que conseguiu. Aquele reino foi o Senhor que deu para ele. Então nós temos que parar de sermos orgulhosos. Temos que parar de achar que tudo que nós temos somos nós que conseguimos. Porque o Senhor que nos deu, o Senhor que nos sustentou. Então, irmãos, o rei achou que ele conseguia sozinho. O rei achou não, porque eu edifiquei com o meu braço. Porque tudo que Babilônia tem foi eu que fiz. Porque a Babilônia não existiria sem Nabucodonosor. Não, é diferente. Babilônia não existiria se o Senhor não fosse com eles. Uma coisa, irmãos, que eu acho muito importante e vale a pena lembrar é que Daniel em nenhum momento deixou o tempo reprová-lo. Daniel sempre foi um homem de Deus, sempre foi um homem santo, um homem que nunca, assim, não se achou uma vírgula contra Daniel. Então, preste atenção. De que forma, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo aí agora, de que forma você tem progredido? De que forma você tem andado? Será que você tem sido soberbo? Será que você tem sido altivo? E muitas pessoas, elas perguntam e elas dizem: por que minha vida não muda? Por que minha vida não vai para frente? Mas eu tenho a resposta. Não para todos os casos, obviamente, mas eu tenho a resposta para dizer que muitas vezes a pessoa ela não vai para frente porque o prazer dela é caluniar. O prazer dela é dizer que ela é melhor do que o irmão, do que a irmã, ou sei lá, do que alguém próximo delas. Irmãos, Daniel, ele poderia ter se contaminado com os manjares do rei. Daniel, ele poderia ter, eu já tenho muito dinheiro, eu já tenho a posição que eu quero, então, para mim, tanto faz como tanto fez. Eu não preciso mais de Deus. Mas não, Daniel continuou sendo firme, continuou ali na presença de Deus. E agora nós vamos entender aqui a interpretação do sonho de Daniel. Vamos lá? No verso 27, diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, escuta só, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia com os pobres, e se prolongará a tua tranquilidade. Ou seja, o rei estava perturbado. O rei, ele estava precisando de uma ajuda. Irmão, tudo que o rei precisava era de alguém que mostrasse o caminho para ele. Era alguém que chegasse para ele e diz: Deus está te mostrando isso, rapaz. Ou você obedece, ou a atitude que Deus vai tomar, a providência que Deus vai tomar contra você, vai ser tão séria que você vai sair de rei para mendigo. Irmão, é muito sério isso. Quando você não reconhece que Deus te ajudou, é capaz de você perder tudo. É capaz de você perder até o que você tem mais de valioso, que é a sua vida. Porque o Senhor não hesita em agir quando algo quer te tirar da presença dele. E o orgulho é pecado.
O orgulho faz com que você perca as coisas que mais te dão prazer, que mais te dão alegria. Porque o rei, aqui a Bíblia é bem clara em dizer, o rei estava perturbado. O rei não tinha paz um minuto sequer. Talvez, no verso 28, todas as coisas vieram sobre o Nabucodonosor. Então não eram talvez, o Senhor fala, o Senhor cumpre, ou a palavra dele é boa, ou a palavra dele é negativa para a sua vida. Porque também existe isso. O Senhor não é um Senhor só de passar a mão na cabeça. Mas o Senhor é um Senhor que fala e cumpre. E Ele tem palavra e Ele vai e cumpre mesmo. O Senhor cumpriu, a gente já vai ver daqui a pouco o que o Senhor fez na vida do Nabucodonosor. Mas será que o Nabucodonosor ele era orgulhoso mesmo? Vamos ver. Daniel, capítulo 4, verso 30. Falou o rei e disse: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Nabucodonosor, eu sinto em te dizer, amigo, você tá num caminho que é só Deus. Por isso que eu disse pra vocês, há muitas pessoas que dizem, tudo que eu conquistei foi com a força do meu braço. Elas estão igual Nabucodonosor. Tudo que eu edifiquei, tudo que eu construí foi com a força do meu braço. Ele não honrava Deus nas suas palavras. Ele não honrava Deus com a sua vida, com o seu povo. Para Deus não importa se é presidente ou se é mendigo, se tem dinheiro, se não tem, se tem casa, se não tem. Para Deus não importa. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono da sua vida, é o dono da minha vida. E agora nós vamos ver uma das partes mais lindas deste capítulo, que é o verso 34, que diz assim: mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Deus estava tocando na vida do Nabucodonosor. Deus estava dizendo para ele o que ia fazer. E agora Nabucodonosor reconhece tudo que Deus fez. Às vezes tu quer fazer do seu jeito, na sua vontade, no seu tempo, mas o Senhor me trouxe hoje aqui nessa primeira palavra do meu canal para te dizer que a vontade é dele, você é dele e ele faz o que ele quer. Não importa. Vamos ler o 37 agora? Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos são juízos, e pode, essa parte é muito poderosa, e pode humilhar aos que andam na soberba. Irmão, se você tem andado na soberba, se você tem andado altivo, se você tem achado que você é melhor do que ninguém, o Senhor é poderoso para te humilhar. E não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra. Lê. É Daniel 4,37 que diz. Nabucodonosor provou o que aconteceu. Irmãos, sabe o que aconteceu com Nabucodonosor? Serás, o verso 25, serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te fará comer erva como bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo reina sobre a sua vida. Irmão, está na hora de nós reconhecermos que Deus verdadeiramente é Deus.
Sabe uma das coisas que eu acho mais interessante neste capítulo? Os personagens principais. Não é Nabucodonosor, não é Daniel, mas é Deus. É Deus. O protagonista é Deus. Quem dirige, quem rege é Deus. E sabe algo que eu acho muito mais interessante? É que depois Nabucodonosor não aparece mais na Bíblia Sagrada. Nabucodonosor morreu. E aí, como que estava a salvação dele se ele não tivesse reconhecido que Deus era Deus? Eu te pergunto, para nós terminarmos, você tem reconhecido que Deus é Deus? Você tem se humilhado? Porque o tema dessa mensagem é a soberania de Deus e a humilhação do orgulho humano. Tá na hora de nós pararmos de acharmos que somos melhor que todo mundo. Tá na hora de nós pararmos de achar que nós iremos conquistar tudo com a força do nosso braço, porque não é assim. Irmãos, agora eu quero orar por vocês. Dizer que o Senhor é aquele que te sustenta, que te guarda. Que nós possamos reconhecer verdadeiramente isso. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós agradecemos, meu Deus, por essa vida que está assistindo aqui agora. Deus, eu não sei o que esse homem, o que essa mulher tem passado, mas Deus, talvez aquilo que ela tem passado tem ensinado, Jesus, ele tem servido, meu Deus, de aprendizado. Então, Pai, vai de encontro. Meu Deus, quebra o nosso orgulho neste momento, e que nós possamos verdadeiramente reconhecer que o Senhor é Deus. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, um beijo no coração de vocês, fica com essa palavra. Por favor, curta, comenta e compartilhe. E se você ainda não se inscreveu, vai lá no meu canal, clica em inscrever-se, é gratuito, não é pago, é de graça. E toque no sininho para ativar as notificações quando eu gravar um vídeo. Toda segunda-feira às 9 horas vai ter uma mensagem de Deus para sua vida. Um beijo, fica com Deus, um abraço, que Deus te acompanhe e te ilumine sempre.